O Flamengo brincou com esse tal de Pirâmides aí, para desespero do palmeirense. André do céu, o ano não pode acabar assim, André. O Flamengo tá na final do campeonato mundial, intercontinental, sei lá o que dá para chamar isso daí. Fala, André, muito boa noite. Como é que você viu essa vitória do Flamengo? Sem fazer força, Danilo e Léo Pereira. Os atacantes nem precisaram jogar. E o Arrascaeta só brincando, dando tapa pra lá, tapa pra cá. Boa tarde, André. Seja bem-vindo. Boa tarde, Lugó. Boa tarde, amigos do chat, pessoal que tá vendo a turma do Amendoim. Obrigado mais uma vez pela audiência, né? A gente tá jogaram contra o São Caetano, né? Do Egito. O Pirâmides é o São Caetano do Egito. Um time inocente, inofensivo. O Flamengo, o Cebolinha não jogou absoluto. Teve a primeira grande chance do Flamengo foi do Cebolinha. Foi a única com bola rolando, né? O Cebolinha jogou pouquíssimo, Carrascal também pouquíssimo, o Bruno Henrique entrou pouquíssimo. O único que jogou mesmo e que definiu o placar foi o Arrascaeta, que em duas cobranças perfeitas de bola parada, colocou a bola na cabeça do... Não colocou a bola na cabeça, aliás, foi diferente, né? O Léo Pereira atacou a bola, né? O Léo Pereira vem no vazio, o Arrascaeta joga a bola no vazio, o Léo Pereira vem no vazio e ficou ali no limite do impedimento. Você vê o que é ter tecnologia boa, né? Não precisou ficar puxando linha, traçando aquele tracejado horroroso que se faz no Brasil, uma coisa bem refinada, uma coisa rapidamente se resolve. É outra coisa, tecnologia, como se a CBF não tivesse dinheiro para ter a tal tecnologia. Fez o primeiro gol, o Flamengo se tocando, segurando, um pouco mais de posse de bola, esse Pirâmides rodando que nem um peru em véspera de Natal, louco para tomar uma facada no pescoço, e depois o segundo... Terminou o primeiro tempo bem. O Rossi salvando o Flamengo no primeiro tempo de um gol que poderia não mudar o jogo, mas poderia dar um pouquinho mais de trabalho para o Flamengo, né? Acender um sinal de alerta. Começa mal o segundo tempo do Flamengo, mas logo uma bola parada de novo, uma bola cruzada no segundo pau, e o goleiro tomou um coroque-ocó, que, pelo amor de Deus, hein, Lugar? Ele caiu com uma má... Parece goleiro aposentado, caiu numa má vontade, numa lentidão, a bola passa, bate nele, entra, uma coisa horrorosa. O Flamengo faz 2-0. Não é o que eu falo, esse Flamengo lembra muito o Palmeiras de 22, quando os zagueiros foram decisivos. Primeiro, eles não tomam gol. Segundo, eles vão lá, quando o jogo tá ruim, os zagueiros vão lá e resolvem. Coisa que fazia Gustavo Gomes e Luan, depois Gustavo Gomes e Murilo. Hoje, nem isso o Palmeiras tem mais, Hugo. Nem mais a bola parada, que era venenosa, que era do Scarpa e não do Veiga. E vocês ficam lambendo o rabo desse Veiga, não sei porquê, esse morto-vivo que tá no Palmeiras. Deixa ele embora, pelo amor de Deus. Ah, não, pro Botafogo não, pro Grêmio. Deixa embora. Já foi, pelo amor de Deus. E aí o Arrascaeta bate com aquele veneno, bate com aquela bola meia folha, uma hora com força, outra hora sem. É o grande jogador do Flamengo, eu falo para você, Lugó. O Arrascaeta é a grande diferença do Flamengo e o Arrascaeta. Agora, Paris Saint-Germain, quarta-feira. Paris Saint-Germain não é nem líder do campeonato francês, está 1 ponto do lance. 1 ponto, mas isso, o campeonato francês, daqui a pouco, 2, 3 rodadas, eles passam. Eles engrenam. Não estavam muito bem, mas tem muitos desfalques, Lugó. Talvez o Marquinhos não vá jogar, né? O Hakimi, que é o melhor lateral direito do mundo, já está fora, porque teve uma contusão no tornozelo. Não Impressionante. Foi se cuidar, porque vai jogar a Copa da África, sei lá, o Copa do que esses caras vão jogar em janeiro. Então ele já não joga mais, não vai jogar. O Nuno, lateral esquerdo, acho que hoje jogou no Campeonato Francês, não foi poupado. Pouparam alguns. O Kvaratskhelia foi poupado hoje, que para mim é um dos melhores atacantes do mundo. É um grandíssimo jogador. E assim, o Doué, não sei como tá, faz tempo que eu não vejo o Doué jogar pelo coisa. O Dembélé tá encostado, tá doente, sei lá o que tem esse Dembélé, tá com, sei lá com que ele tá, com hemorroida, o que tem esse Dembélé que não joga mais. Eu não sei o que acontece, Lugão. Então assim, o time titular, Vitinha, né, João Mendes, o time titular do Paris Saint-Germain é infinitamente melhor que o do Flamengo, Lugó, infinitamente melhor. Só que para mim eles chegam quebrado. A grande chance do Flamengo, para mim, é essa. O Paris chega num momento ruim, muitos jogadores voltando de contusão, os principais atacantes voltando de contusão, né? O Dembélé, eu acho que vai para o banco, não vai nem jogar. Bartolo, não lembro o nome do outro. Bartolo, não lembro o nome do outro atacante que tomou o lugar do Doué. E o Doué era o titular de uma das pontas.
e esse menino que é muito bom de bola vai jogar. Agora, o Kvaratskhelia é um grande jogador, mas sozinho também não vai fazer. Agora, Lugó, o Flamengo, os 2 jogos, eu senti uma falta de futebol dos atacantes do Flamengo, só o Arrascaeta aparecendo. Então, quarta-feira, precisa ver que Paris Saint-Germain que chega, se é um Paris Saint-Germain todo remendado, ou se é um Paris Saint-Germain com vontade de ganhar título. Igual, precisa ver o que vai acontecer. Chega mais nação mídia palmeirense após Flamengo ganhar. O Pirâmides tentou secar, mas não conseguiu. Créditos na descrição para a turma do amendoim. Vamos ver aqui agora o chororô da porcada, do cheiro verde dos palmeirenses após o Flamengo ir para a final e enfrentar o Paris Saint-Germain com grandes chances de ser campeão. Dito isso, convido a você, se for novo, a se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Vamos para o corte. Ainda Flamengo na final do campeonato intercontinental, mundial, para nosso desespero aí, e sem fazer força. Flamengo que não fez força para ganhar do Cruz Azul, hoje muito menos, ele brincou com esse tal de Pirâmides do Egito. Eu ainda falei, não, será que esse Pirâmides vai conseguir fazer frente? Não. 2 cruzamentozinhos, Arrascaeta decidiu a partida de novo, gol de Danilo, que ele sobe. Viu que sobe esse Danilo? Ele sobe querendo matar o goleiro, mas ele sobe no segundo pau querendo afundar o goleiro. Os do Palmeiras sobem que nem uns indolentes, que nem uns fralda cheia. E eu não duvido nada, não. Se fosse o Palmeiras com esse tal de Pirâmides, era capaz de ter entrado com as fraldas cheias, com esse Veiga, com esses mortos do Palmeiras. E o Flamengo não deu a menor possibilidade desse tal de Pirâmides aí. Flamengo na final do Mundial Interclubes, descansando. O Flamengo tá desde o jogo, antes do Mirassol, foi contra quem? Contra o Atlético Mineiro, né? Que eles empataram com o Galo. O Flamengo tá desde o jogo com o Atlético Mineiro, acho que já faz 2 semanas, descansando, só esperando o Paris Saint-Germain. E o Paris Saint-Germain chegando todo remendado, com o Khalil lá, esse lateral direito todo podre, já tá tendo que operar. O Marquinhos talvez não jogue. Estou preocupado para acabar o ano, pelo amor de Deus, não me coloca o Flamengo campeão do mundo, que eu vou ficar desesperado. Boa noite, Karina. Como é que se viu esse Flamengo 2, Pirâmides 0, Flamengo na final do Intercontinental, sei lá o que é, Karina. Comenta aí. Flamengo ganhou sem fazer força, entrou o Pedro, o carro batido com o André Fala, entrou e quase fez um gol ainda. E o Pedro vai jogar, hein? Pedro estará na final contra o Paris Saint-Germain, certeza, Karina. Boa tarde. Boa tarde, Lugó, André, pessoal que está acompanhando aí o canal. Lugó, assim, a Arrascaeta é muito diferenciado, né? Um craque, a gente havia comentado no jogo ali contra o Cruz Azul. O Flamengo hoje encontrou dificuldade de chegar ao gol do Pirâmides, né? O Pirâmides é um time que até então estava se defendendo bem, não estava dando espaço, só que aí num lance de bola parada, numa cobrança de falta, a Arrascaeta faz a cobrança na medida, na altura correta, é impressionante. A bola chega na velocidade, no ponto certo, e o Léo Pereira vem de trás, sobe sozinho, cabeceia para o gol, assim, impressionante. É isso, quando o Flamengo encontra dificuldades de se infiltrar, né, porque a defesa adversária está bem postada, tem a questão da bola parada do gênio Arrascaeta, e é a sua grande arma, né? A grande arma do Flamengo. Assim, que fase, que momento vive a Arrascaeta, é impressionante. Já tinha sido decisivo no jogo contra o Cruz Azul, foi decisivo no jogo de hoje novamente. Eu concordo com o André, o Flamengo não está conseguindo construir jogadas ofensivas, né? Articulando, mas assim, sem fazer força, enfrentou aí o Cruz Azul, o Pirâmides venceu com tranquilidade e está na final do Intercontinental. É impressionante, assim, e a tristeza, né, Lugo, assim, para mim, olha, o pior vem sendo pra gente, assim, ver o nosso maior rival, né, um dos maiores rivais, o Flamengo, que estão meio Corinthians também, enfrentando a Copa do Brasil, se encaminhando para a final de Copa do Brasil, Flamengo também, chegando em final de Intercontinental, e a gente aqui acompanhando tudo e pensando que não ganhamos absolutamente nada na temporada. Assim, é melancólico, horroroso o que está acontecendo. Não aguento mais isso, Lugol. Para mim, assim, já foi melancólica, angustiante a nossa final de temporada, acompanhar os nossos rivais lutando por títulos e os nossos guerreirinhos de férias, curtindo aí viagens pelo mundo. Lastimável, Lugol, assim, impressionante. Estou terminando o ano muito triste. Aí, tá aí, Karina, tá aí, André, ó. Karina, já baixei seu microfone um pouquinho aqui, ó, eu abaixei pelo computador aqui, dá pra baixar pela ferramenta. André, tá aí, Felipe Luiz, tanto que falavam que era um treinador, que era um estagiário,
chegou em mais uma final do Intercontinental, e agora deram o título, campeão do Challenger, campeão do Derby do não sei das quantas. Estão colecionando taça, André. Felipe Luiz, para acabar com todo o discurso do Abel Ferreira, né? Porque o Abel tem 10 anos e 5 anos de Palmeiras, 10 títulos, e o Felipe Luiz já, em pouco tempo, em 1 ano e meio de Flamengo, já está indo para o seu 6º título, e se for campeão mundial, vai ser para jogar na nossa cara, e principalmente do Abel Ferreira e dessa diretoria do Palmeiras incompetente. Diretoria incompetente, que nós vamos falar se vai ter reforço ou não vai ter reforço do Palmeiras daqui a pouquinho. Incompetente. Felipe Luiz, um estagiário, um treinador iniciante, com bons jogadores, tá aí 5 taças em 1 ano e meio para colocar o Abel no chinelo, para colocar o Abel Ferreira, o ídolo maior dessa torcida, desses engodos de torcida do Palmeiras, hoje o Felipe Luiz, que não é um grande treinador, mas faz o básico e coloca o Flamengo em mais uma final e agora do Intercontinental. E se ganhar, André, a gente vai ter que sumir do planeta, André, vamos ter que sumir do planeta. Vai lá, Felipe Luiz, André. Eu acho assim, um diferencial do Felipe Luiz foi o seguinte, nesse time do Flamengo, ele implantou uma coisa que o Flamengo não tinha, que era a bola parada. Coisa que raramente o Flamengo é gol de bola parada, o Bruno Henrique de vez em quando, o Pedro, mas não era um jogador. Hoje são os zagueiros, mas não é aquela bola parada que você joga de qualquer jeito a bola na área. Você vê assim, os jogadores se projetam, o Danilo contra o Palmeiras, ele estava fora da área, sem marcação, a hora que o Arrascaeta bate, ele se infiltra, salta lá em cima, no 5º andar, apesar que a defesa do Palmeiras falhou, e faz o gol de cabeça. A mesma coisa hoje com o Léo Pereira. Para mim, o melhor zagueiro do Flamengo, o Léo Pereira, indiscutível, disparado o melhor zagueiro do Flamengo. Eu não sei por que o Danilo tomou a posição do Léo Ortiz, eu acho o Léo Ortiz mais jogador, mas o Danilo é aquela coisa de você, o cara fez o gol na final, você fica com medo de mexer numa peça que deu certo, né, Lugo? É impressionante. Mas eu acho, Lugo, sinceramente, se vier todo mundo do Paris, se o Paris tiver com os jogadores inteiros para jogar, o Paris é muito mais time que o Flamengo. Se você puser bola por bola, é muito mais time que o Flamengo. Enfim, futebol, Lugo, é isso aí. Nem sempre vence o melhor. O time mexicano deu um pouco de trabalho para o Flamengo. Aliás, deu um pouco de trabalho no Flamengo, não. Deu 2 gols, foi 3-0, né? Porque eles deram 2 gols pro Flamengo. O primeiro gol, olha, Lugo, nem na Várzea faz tempo que eu não vejo um cara dar um gol como deu pro Arrascaeta. Agora, caísse no pé do Veiga, será que ele faria, Lugo? Porque o Arrascaeta não recebeu a bola e bateu pro gol, né? Ele teve a tranquilidade de matar a bola, ele teve a tranquilidade de driblar acho que o zagueiro, o goleiro, né? Acho que foi o goleiro. Ele driblou o goleiro, se livrou do goleiro, ainda tinha 2 caras dentro do gol, ele bateu e fez o gol. Então aí, assim, deram o gol para ele, deram um passe para ele, mas tava difícil, não tava tão fácil assim. Ele teve que se livrar e assim, ele matou a bola para ele não mata a bola para o adversário. Você entendeu? A diferença é essa do craque? É essa. Ele mata a bola para ele. Ele matou a bola para ele, ela dormiu no pé dele, ele deu um tapinha para frente, se livrou do goleiro bem, assim, se eu passar, eu vou passar, se você encostar em mim é pênalti, que é o rei do pênalti, é o Arrascaeta, né? A formiga bate nele, ele cai, é pênalti. Ele driblou, mas aí, Lugo, é qualidade. O Arrascaeta tem uma qualidade absurda, vive para mim o maior momento da carreira dele. Eu não sei como é que vai o ano que vem. Pô, eles dosaram o físico, né? Do Arrascaeta, eles seguraram o Arrascaeta. André, colocaram, e o Felipe Luiz, a grande mudança, ele colocou o Arrascaeta mais à frente, mais próximo do gol. E aí ele ficou... Onde o Veiga jogava. Lógico que tem uma diferença abissal entre um jogador e outro, mas o Veiga fazia os seus gols decisivos. Fazia. É um dos caras que mais tem gol decisivo pelo Palmeiras e até dentro do brasileiro. Mas a qualidade de um e outro é diferente. Mas o Veiga virou auxiliar de lateral, Lugo. Ele virou para largar campo. Aí a mentalidade do nosso técnico é tosca, Lugo. A mentalidade do Abel, a visão de futebol do Abel é tosca. Infelizmente, é tosca. O Arrascaeta, com toda... O que ele tem que ficar perto da... Sabe por quê? É onde ele é letal, Lugo. Ou é um tapa que ele dá, ou é o gol que ele faz. Ele é um cara letal. É um cara que sabe matar a bola, é um cara que sabe distribuir, dar um drible. Ele não tem grande velocidade? Não, mas ele não precisa. Ele não precisa. O Messi não precisa de velocidade mais. O Messi joga... O Messi, assim, devido às proporções, não vão comparar a Arrascaeta com o Messi, mas eles estão jogando da mesma forma, Lugo. O Messi é quase um centroavante hoje, a mesma forma que joga o Arrascaeta. Então, assim, o grande diferencial do Flamengo, para mim, é a zaga, que se comporta muito bem, e o Arrascaeta na frente.
É isso aí, meus amigos. Tem flamenguista cantando. PSG pode esperar, a sua hora vai chegar. Vamos ver. PSG que vem aí desfalcado, sem jogadores principais, o lateral Hakimi, talvez Marquinhos, Dembélé no banco. E aí a turma do Amendoins Créditos na descrição comentou um pouco sobre, né? Choraram também bastante que esse é o pior ano deles, porque não ganharam nada e viram seu maior rival, o Flamengo, obviamente, ganhar títulos. Felipe Luiz aí levantando inúmeras taças, já foi Libertadores, Brasileiro, Supercopa, Carioca, e o Flamengo podendo também ganhar o Mundial em cima do PSG. Você, flamenguista, está confiante? Eu estou. Se você está, clique aí em gostei, curtir esse vídeo e também se inscrever. Felipe Luiz, que ele entrou num time meio misto, um time mais tranquilo, ameno, assim, sem muita correria. Esse time realmente, Pirâmides, deu menos trabalho do que o Cruz Azul. Já esperávamos isso, porque Cruz Azul realmente é um time melhor do que Pirâmides. Então entrou com Plata, Cebolinha. Parece que ficou claro que Cebolinha é jogador de segundo tempo, assim como Luiz Araújo. Não consigo entender o porquê, mas ele entrou com Everton, Cebolinha para palpar Samuel Lino, entrou com Plata, palpar Bruno Henrique, deu tempo a Pedro, que Pedro com pouco tempo de jogo, voltando de lesão, quase faz o gol. A importância de ter um matador, ter um 9 que realmente sabe fazer gol, que é Pedro, é importante ter no elenco. E eu acredito que ele ainda jogue mais tempo contra o PSG. E aí tivemos os 2 gols dos nossos melhores zagueiros no ano, né? Considero o Léo Ortiz melhor do que Danilo, tecnicamente. Devido à lesão dele, Danilo conseguiu ter um pouco mais de frente na visão de Felipe Luiz. Mas ele também aproveitou para palpar um pouquinho também Léo Ortiz. E aí Léo Pereira, no seu melhor ano, acredito que deve estar na seleção, merece estar na seleção. Até ele mesmo na entrevista falou que se sente um pouco frustrado e sem entender porque que ele não é convocado. Foi lá, abriu o placar com um belíssimo passe de Arrascaeta, que tem 2 gols e 2 assistências. E no final, ele também, Arrascaeta, lançou agora um pouco mais aberto e Danilo conseguiu lá, na última trave, na segunda trave, cabecear. O goleiro entregou um pouquinho, mas mérito também de Danilo, que subiu, atacou a bola, atacou espaço e conseguiu fazer 2-0 para o Flamengo. Um time mais tranquilo, soube cadenciar o jogo, trocou peças importantes. Então ele conseguiu mesclar o time, descansar. Não foi um time que deu trabalho, eu acredito que Rossi só fez 2 defesas. Então o Flamengo aí tem a possibilidade de chegar um pouco descansado contra o PSG. Claro, né, que foi um caminhão de jogos no ano, mais de 72 jogos oficiais que o Flamengo jogou no ano. Ele não vai chegar tão descansado como o PSG, mas tem que aproveitar também que o PSG vai um pouco desfalcado, talvez Vitinha não jogue, Dembélé não jogue, Marquinhos, Hakimi. Então o Flamengo tem a oportunidade de ser bicampeão mundial. Esse negócio de intercontinental é novo, é para os novos aí, mas o Flamengo pode ser sim bicampeão mundial. Dito isso, se você concorda, flamenguista, e gostou do resultado, se inscreva, ative as notificações, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos flamenguistas e também palmeirenses, para que eles possam ver os seus colegas palmeirenses aí chorando ao vivo. Na descrição também vou deixar alguns links de produtos, parceria de YouTube com a Shopee e Mercado Livre, você pode clicar e também comprar nesse link. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, abraço nação!